Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo para mais uma aula virtual. Hoje vamos falar sobre pretérito e sobre o modo indicativo, tá? Porque nós temos o modo subjuntivo e o modo imperativo, mas nós vamos falar sobre os pretéritos e o modo indicativo, ok? Então nós vamos falar um pouquinho, né, sobre os conceitos, falar sobre a conjugação, como conjugamos, alguma dica importante e fazer algumas atividades, né, comentando, ok? Então aqui, ó, primeiro, vou pegar a caneta, porque eu sou apaixonado por esse canetão. Então o pretérito perfeito, o pretérito pode ser perfeito, imperfeito ou mais que perfeito, tá? O pretérito perfeito, ele apresenta um fato do passado, obviamente, porque pretérito é passado, já concluído. Tá? Então, aqui no exemplo, adotei um cãozinho. Então, eu adotei um cãozinho está no pretérito perfeito, um fato do passado já concluído. Ele sempre vai exprimir uma ação contínua, tá? Habitual, permanente. Bom, isso é uma característica do pretérito imperfeito, que vai nos falar de uma ação que aconteceu no passado, mas que ela ainda não terminou, ou que ela continuou acontecendo. Por isso, essa relação de ação contínua, habitual e permanente, do pretérito imperfeito. Tá? O pretérito perfeito, ele vai indicar um fato já concluído do passado. O imperfeito exprime uma ação contínua, permanente, que ainda não acabou. Um fato do passado. Então vamos ver aqui esse exemplo. Esse garoto dormia além do necessário. Né? Dormia e provavelmente continua dormindo. Né? Então é uma coisa que continua, que é habitual, que esse menino faz com frequência. Era uma vez um gato que vivia em um cativeiro. Ele vivia num cativeiro. Provavelmente a vida toda dele foi em cativeiro. Então é uma coisa habitual, permanente. Vamos mudar a cor aqui para o pretérito mais que perfeito. Já o pretérito mais que perfeito, tá? Ele vai exprimir uma ação realizada no passado anterior a uma que já aconteceu no passado. Então, olha só. Ele já realizara, está aqui o pretérito mais perfeito, o teste quando cheguei. Ó, cheguei, quando cheguei, tá? Então, olha só. Ele já tinha realizado, ok? Então, sempre o pretérito mais que perfeito, além de ter essa conjugação diferenciada, né? Eu realizara, tu realizaras, ele realizara, que nós não usamos na linguagem coloquial, ele vai se referir a uma ação do passado anterior a uma ação também do passado. Então vamos ver aqui umas dicas de conjugação que são importantes, tá? Por exemplo, vamos mudar a cor, porque essa cor não vai aparecer. Não, aqui vai. Aqui vai. Por exemplo, eu tenho aqui o pretérito imperfeito. Eu dei o exemplo aqui de verbos da primeira conjugação, tá? O que são os verbos da primeira conjugação? Terminados em ar quando estão no infinitivo. Então, cantar é um verbo da primeira conjugação. Isso quer dizer que todos os verbos da primeira conjugação, quando forem regulares, tá? Regulares, vamos ver como é que fica a letra do professor aqui. Regulares. Terão a mesma terminação, ok? Então, nós temos aqui o que nós chamamos de radical, que é o que não muda nos verbos regulares. Ó, essa parte aqui. Pode perceber que se eu for para cá, vou pegar amarelo. Não, amarelo vai tapar. Um azul. Ó, percebe aqui, ó. Toda essa parte aqui não muda. Não adiantou muito, mas dá para ver que eu peguei. E aqui também, toda essa parte aqui não muda. Esse é o radical da palavra, tá? Que não vai mudar. E o que vai mudar? A terminação, tá? Então, olha só. Aqui eu vou ter cantara, cantaras, cantara. Cantáramos, cantáreis, cantaram. Se eu pegar o verbo amar, eu vou pegar o radical, e vou botar amara, amaras, amara. Amáramos, amares, amaram. Se eu pegar o verbo cantar, dançar, ó, dançara, dançaras, dançara. Dançáramos, dançares, dançaram. Se eu pegar o verbo nadar,
Vamos botar aqui no pretérito imperfeito. Nadava, ó, nadavas, nadava, nadávamos, nadáveis, nadavam. Então, eu vou pegar sempre o radical da palavra, manter, quando o verbo for regular, e usar a conjugação. É uma dica que eu considero importante e eu aconselho sempre vocês para estudar, para poder aprender e decorar, porque fazendo o exercício repetidamente você grava, ok? Um site que eu já falei em aula, que é o conjugação.com. Tá? Ele é gratuito na internet, você entra lá, conjuga todos os verbos e pode praticar à vontade. Então aqui a gente tem essa dica, né? Os verbos no infinitivo. Eu sempre, quando eu tenho verbo no infinitivo, amar, cantar, vencer, sonhar, partir, eu separo o radical, aqui a vogal temática e a desinência de infinitivo, que é o R, perdão. Tá? Então, em português, a forma verbal chamada de infinitivo é a forma como designamos os verbos, né? O verbo no infinitivo não se refere a nenhuma pessoa gramatical. Eu não tenho eu amar, tu amar, não tem. Tá? Nós chamamos que, quando fala assim, qual é o verbo? É amar. Eu me refiro, por isso que eu falo que é a forma que eu... Opa, desculpa. Que eu designo, eu não peguei o canetão aqui. Que eu designo, né, o verbo. Né, que eu chamo o verbo. Tá? É a forma do infinitivo. Então, o verbo no infinitivo não se refere a nenhuma pessoa gramatical. Nunca será flexionado em tempo, pessoa. Tá? Então, aqui, alguns exercícios. Tem esse texto, tá? Que é bem legal, né? Fala sobre as tecnologias, as inteligências artificiais e tudo. E nós temos aqui 3 verbos no infinitivo. E nós vamos ali circular esses verbos. São substituir, compartilhar e ser. Então, tem substituir, ser, compartilhar. Tá? E 2 verbos no presente do indicativo. Vou botar amarelo. Os verbos no presente do indicativo. Expõe. Cadê o expõe? Está aqui. Ele expõe e ele indaga. Tá? Que está por... Cadê o indaga aqui? Tá? Então, outra vez eu vou usar a dica. Enquanto você não sabe de cor, não tem a noção direitinho da conjugação, use a apostila que o professor mandou para vocês, o e-book, ou acesse o conjugação.com. Tá? É assim que se aprende, não tem outra forma de aprender. É revisando, estudando e repetindo. Revisando, estudando e repetindo. Aqui tem esse texto, que eu não vou ler, porque as questões são todas bem referentes a justamente a conjugação dos verbos do pretérito do modo indicativo. Então vamos ver aqui. Ó. Moradores do Nordeste, do Norte e Nordeste, poderão ver eclipse parcial. Percebe aqui, ó, que esse verbo está no futuro. Poderão. Então, qual é a locução verbal usada nesse verbo? Tá? Poderão ver. Eu tenho aqui, eu posso botar aqui... O que é uma locução verbal, professor? É quando eu tenho 2 verbos com o valor e função semântica de um verbo só. Por exemplo, olha só. Moradores do Norte e Nordeste veem eclipse parcial do Sol. Ou virão eclipses parciais do Sol. Verão, né? Qual é a locução verbal? Poderão ver. E reescreva o título do texto como se tivesse sido publicado após o evento. O que eu tenho que fazer para escrever o texto publicado após o evento? Eu boto o verbo no passado. Então, moradores que é o pretérito, né? Do Norte e Nordeste puderam ver o eclipse. Ok? Aqui, reescreva os trechos como se o texto tivesse sido publicado depois de o eclipse ocorrer. A mesma coisa, eu vou colocar os verbos no tempo pretérito, tá? Que é o passado. Então, norte-americanos se preparam para ver o eclipse solar total. Como é que eu coloco aqui? Se preparam, eu coloco se prepararam no passado. No Brasil, parte do eclipse poderá ser visto no norte e nordeste. No Brasil, parte do eclipse pôde, ou seja, foi visto, pôde ser visto no norte e nordeste. Então, eu coloco sempre o verbo no passado. Tá? Primeiro tenho que achar o verbo. Desta vez, a faixa de totalidade do fenômeno cruza
os Estados Unidos. Aqui está o verbo, eu vou colocar no passado. Cruzou. Serão 2 minutos e 40 segundos de completa escuridão. Olha só, verbo no futuro. Foram, verbo no passado. Para quem estiver, tá? Para quem estava. Então aqui, o que eu tenho que fazer para indicar que as informações foram escritas após o fato acontecer? Eu coloco o verbo no pretérito. É uma característica do que nós estudamos, inclusive, na aula passada, os relatos históricos. Então, olha aqui mais outro exemplo. Observadores que estiverem, estavam ou estiveram fora dessa região, a 3.000 quilômetros acima ou abaixo dessa faixa, poderão, verbo no futuro, puderam, verbo no passado. Observar, ó, lembrando que aqui tem, né, uma locução verbal. Uma eclipse solar parcial. No Brasil, os moradores das regiões norte e nordeste poderão, verbo no futuro, puderam, verbo no passado. O fenômeno entre... Fácil, né? Então, esse exercício é para que a gente entenda, compreenda que se eu tenho um fato acontecendo e eu vou descrever esse fato depois de ele ocorrido, eu vou usar o verbo no pretérito, que é no passado. A mesma coisa, passe as orações para o pretérito imperfeito do indicativo. Tá fazendo em casa? Não é feio olhar o e-book que o professor mandou com as conjugações, já faz algumas aulas isso, ou acessar conjugação.com, até que você consiga decorar e entender perfeitamente as conjugações. Nós somos os melhores alunos da escola. Nós éramos os melhores alunos da escola. Eles estão cansados, eles estavam cansados. A mãe do aluno está confiante, a mãe do aluno estava confiante. Então percebe, eu estou colocando sempre no pretérito imperfeito. Eu sei todas as respostas, eu sabia todas as respostas. Nós temos tempo para tudo, nós tínhamos tempo para tudo. Eu estou disposto e animado, eu estava disposto e animado. Ele é paciente e companheiro. Ele era paciente e companheiro. Estamos lendo a história de Robinson Crusoe. Estávamos lendo, aqui mais uma locução verbal, a história de Robinson Crusoe. E aqui vamos ler, né, esse trecho e observar a forma verbal em destaque, que é o foi. Aqui o foi. Então, no domingo, a parte norte do porto de Amsterdã foi terrivelmente bombardeada. Isso aqui é uma parte, né, do Diário de Anne Frank, um livro interessantíssimo. Qual o tempo e o modo usados na forma verbal em destaque? Pretérito perfeito do indicativo. Tá? Por que é pretérito perfeito do indicativo? Porque indica um fato do passado já concluído. O que o uso desse tempo e modo verbal sugere? Uma ação concluída no passado. Exatamente o que eu falei ali. Como ficaria esse trecho se a autora quisesse registrar uma ação que ocorria continuamente? Inicie por a parte norte do porto. Olha só, uma ação que ocorreria continuamente. Então, uma ação do passado que ia continuar ocorrendo. Eu vou usar o pretérito mais que perfeito. Ou melhor, desculpa, imperfeito. A parte norte do corpo era terrivelmente bombardeada. Ok? Show de bola? Reescreva os trechos a seguir relatando os fatos no passado. Observação. Há mais de uma forma adequada de fazer essa adaptação. Dizem que as destruições são graves. Tá, o que eu tenho que fazer? Reescrever os trechos a seguir relatando os fatos do passado. Dizem que as destruições são graves. Disseram que as destruições foram graves ou eram graves, tá? Que dá para usar duas formas verbais. Então eu tenho que passar para o passado. Ruas inteiras estão transformadas em montões de entulhos. Ruas inteiras estavam ou foram transformadas. Os hospitais estão lotados. Os hospitais estavam lotados. Eu estou passando tudo para o pretérito. Ok? Pretérito. Não coube.
Deu. Crianças vagueiam entre as ruínas. Crianças vagueavam, andavam entre as ruínas. Observe o uso do presente neste trecho. Ainda estremeço, eu estremeço, ao lembrar do estampido das explosões. Reescreva-o completando as lacunas com o verbo no tempo indicado entre parênteses. Então, estremecer no pretérito mais perfeito. Ela estremecera. Lembra? Ó, o final. No e-book que eu enviei para vocês, do suporte para as atividades, vão ter as dicas, tá, de conjugação. Agora aqui, pretérito imperfeito. Ela estremecia. E pretérito perfeito, ela estremeceu. Tá? Percebe aqui, ó, que eu tenho o radical, a vogal temática e a desinência. Beleza? Use o pretérito perfeito dos verbos indicados para completar as orações. Então, estudar. Eu estudei. Tá? Pretérito, tá? Eu estudei. E o pretérito perfeito, não pode ser qualquer pretérito. Vamos botar aqui, senão a gente... uma coisa que é importante quando nós estamos fazendo uma atividade, principalmente quando ela é avaliativa, é prestar atenção no enunciado, tá? Então, tem que colocar o verbo pretérito perfeito. Estudar, eu estudei. Destruir, a guerra destruiu, ou seja, ela destruiu. Muitos imigrantes, eles vieram. Ninguém sabe o quanto as pessoas, elas, sofreram. Saber, você soube. Aqui é a terceira pessoa, porque isso aqui é um pronome de tratamento. Sempre na terceira pessoa. Nós ajudamos. Eu quis. Todos quiseram. E aqui é eles. Assim que soubemos. Tá? Souber. Então, fica tranquilo sempre para dar uma coladinha quando estiver fazendo atividade. Estou com dúvida. Escreve uns 10, 15 verbos aí aleatoriamente e tenta fazer a mesma coisa, tá? Pega no pretérito perfeito e faz a conjugação, pretérito imperfeito, faz a conjugação, pretérito mais perfeito, faz a conjugação. Use os verbos no pretérito imperfeito para completar as lacunas. Ele, ó, de novo aqui, ó, pretérito imperfeito. Ele era. Eu ainda estava. Todos nós sabíamos. Vocês sequer desconfiavam. Lembrando, ó, pronome de tratamento, eles, tá? Terceira pessoa. Todos dormiam. E reescreva os trechos a seguir, passando as formas verbais do pretérito mais que perfeito simples para o composto. Por exemplo, aqui, chegara e tinha chegado ou havia chegado. Então, eu vou usar um verbo auxiliar para, né, construir uma locução verbal. Ele já resolvera. Ele tinha resolvido. Deixa eu colocar em destaque para vocês entenderem. Tá? Tinha resolvido ou havia resolvido. Ele já fizera. Ele tinha feito ou havia feito. Luiz já... Olha só. Eu estou usando o particípio aqui, ó. Chegado, resolvido, feito. Tá? Luiz já tinha conseguido. André tinha tomado ou havia tomado. A mulher tinha ou havia saído. Todos no particípio. O verbo, né? Então, por hoje é só, pessoal. Esse era o objetivo, corrigir as atividades, comentá-las e incentivá-los, né, à pesquisa e ao estudo. Espero que tenham aprovado. Até a próxima aula.